Você acha que Deus te abandonou? Faça esta oração do Salmo 13 e sinta a presença dele. Você tranca a porta, cai de joelhos diante de Deus, e as palavras simplesmente não saem. O peso no seu peito é esmagador. Tudo o que ecoa no quarto é a sua respiração ofegante e um coração que não aguenta mais apanhar da vida. Você olha para o céu, esperando um sinal de Deus, um sussurro de Jesus que seja, mas tudo o que recebe de volta é um silêncio denso e ensurdecedor. Essa dor rasga a alma porque não é apenas a dor do problema financeiro, da doença ou da traição inesperada. É a dor dilacerante de achar que o próprio Criador do universo virou as costas e te deixou lutando sozinho no meio dessa tempestade implacável. A sensação de abandono divino é o veneno mais letal para a nossa estrutura espiritual, corroendo as convicções que você demorou anos para edificar e plantando uma dúvida venenosa na sua mente exausta. O quarto parece encolher, e o desespero tenta te convencer de que a sua voz não tem mais poder para cruzar as nuvens. É exatamente nesse ponto crítico de ruptura, onde as forças humanas chegam ao limite absoluto e a vontade de desistir se torna quase irresistível, que precisamos ter uma conversa séria, reta e transformadora. Eu conheço exatamente o tamanho desse abismo que você está encarando hoje, e compreendo como dói clamar por socorro na madrugada e sentir que a sua oração bateu no teto e voltou direto para o chão. Mas eu preciso que você escute cada palavra com toda a atenção que a sua alma conseguir reunir neste instante, pois o que vou revelar vai quebrar os cadeados dessa prisão invisível que aprisionou a sua esperança. O guerreiro valente que derrotou gigantes e liderou nações também conheceu o fundo desse poço frio. O rei Davi, em um de seus momentos de maior desolação, pegou as rédeas da sua agonia e registrou um documento espiritual poderoso, funcionando como um mapa de resgate exato para quando nos sentimos esquecidos. Ele não tentou disfarçar a dor com frases feitas ou falsas demonstrações de uma força inabalável que ele não possuía naquelas horas sombrias. Ele expôs a ferida aberta diretamente diante do trono da graça, confiando no Deus que também se revelaria plenamente em Jesus, criando um precedente eterno que nos autoriza a agir de forma idêntica. O que você está prestes a acessar não é um simples encorajamento motivacional vazio ou um conforto superficial oferecido por quem não entende a sua guerra. Nós vamos mergulhar na anatomia de um clamor de emergência projetado para romper a barreira do silêncio e atrair a atenção do Altíssimo sobre a sua causa. Preste muita atenção neste trajeto, pois a sua libertação mental depende de entender o mecanismo que transforma o choro contido na garganta no posicionamento firme de um filho, que reivindica a presença do seu pai. O abraço curador que vai colar os pedaços do seu coração já está sendo preparado. E o seu reencontro autêntico com a paz verdadeira começa agora mesmo, sem enrolação. Você foi treinado a vida inteira para acreditar na matemática simples de que a resposta imediata é a prova incontestável do amor, enquanto o silêncio é a prova irrefutável do abandono. Essa é a mentira mais bem contada pelo desespero e a armadilha psicológica mais perigosa que você pode cair quando está no olho do furacão. Quando o sofrimento atinge níveis insuportáveis, a nossa percepção humana sofre um curto-circuito terrível, criando uma neblina espiritual que te impede de enxergar a mão de Deus te sustentando. A dor extrema grita tão alto nos seus ouvidos que abafa completamente o fato de que a ausência de ruído não significa, sob nenhuma hipótese, a ausência de movimento. O silêncio que hoje te aterroriza e te faz questionar o seu próprio valor diante de Deus não é um castigo divino desenhado para te destruir, mas sim o ambiente cirúrgico, calculado e perfeito, onde a sua maior resistência está sendo forjada a fogo e ferro. Pense no momento exato em que o ouro puro é colocado na fornalha ardente pelo ourives experiente. A temperatura sobe a níveis absurdos. As impurezas começam a queimar. E durante todo esse processo violento, o artesão não diz absolutamente nada. Ele não explica o processo, apenas observa com atenção total. Ele apenas observa fixamente, com uma atenção ininterrupta e um cuidado implacável.
esperando o momento em que poderá ver o seu próprio rosto refletido na superfície daquele ouro purificado. Deus está agindo dessa mesma forma com a sua estrutura espiritual neste momento de suposta ausência. O fato de você não ouvir a voz dele não altera a realidade inegociável de que os olhos dele estão cravados em você dia e noite, calibrando o calor da provação para garantir que nenhuma grama do seu propósito seja perdida pelo caminho. Se ele entregasse todas as respostas prontas no primeiro choro, você continuaria dependente de sinais visíveis, incapaz de suportar as guerras maiores que compõem o seu destino. É no vácuo das facilidades que a fé verdadeira cria músculos, desenvolve raízes profundas e constrói a resistência necessária para sustentar a glória do milagre arquitetado nos bastidores da sua vida. Você precisa entender que as trevas lucram com o seu sentimento de rejeição, tentando te persuadir de que você é um filho esquecido, deixado para apodrecer junto com as suas falhas. Mas a realidade é que as maiores obras de engenharia acontecem no turno da noite, de portas fechadas, onde o barulho não pode ser ouvido por quem está do lado de fora. O projeto gigante que vai transformar a sua história está em fase de fundação. E a fundação exige cavar fundo no escuro antes de subir para a luz do sol. Reposicione a sua lente mental agora mesmo e arranque o rótulo de vítima que as circunstâncias colaram na sua testa. Pare de interpretar a quietude do céu como um veredito de condenação ou um certificado de que a sua vida acabou. Ele sabe exatamente a quantidade de pressão que a sua alma suporta e não vai permitir que o processo ultrapasse o limite necessário para quebrar as amarras que te prendem ao chão. Esse tempo de silêncio não é a sala de espera do seu fracasso, mas o laboratório secreto onde a versão mais forte e inabalável da sua identidade está sendo forjada. Levante a cabeça, respire fundo e encare esse processo misterioso de frente. Porque quando o artesão divino decidir quebrar esse silêncio e emitir o decreto de vitória, a resposta vai tremer a terra debaixo dos seus pés e calar definitivamente todos que duvidaram da sua recuperação. Existe um peso invisível e esmagador que a religiosidade tradicional colocou sobre os seus ombros durante todos esses anos, exigindo uma postura de perfeição inatingível quando a sua alma está sangrando por dentro. Ensinaram a você que questionar a Deus é um pecado mortal, que a tristeza é um sinal evidente de falta de fé e que o choro de frustração ofende a santidade do Criador. Essa máscara de cera de um cristão inabalável, que você veste todos os dias para não ser julgado pelas pessoas ao seu redor, está sufocando a sua vitalidade e bloqueando o fluxo real do Espírito Santo na sua jornada. A verdade crua que tentaram esconder de você é que o Senhor não suporta orações plastificadas, ensaiadas e desprovidas de emoção genuína, proferidas por lábios que sorriem enquanto o coração grita de dor. Ele não é um ditador frágil que exige bajulação constante para alimentar o próprio ego e punir aqueles que ousam demonstrar vulnerabilidade no meio da guerra. Guarde isso na sua mente de uma vez por todas, pois a honestidade brutal diante do trono da graça atrai a compaixão divina muito mais rápido do que qualquer discurso teológico impecável, declamado por alguém que tenta esconder suas próprias feridas abertas debaixo do tapete. Abra as páginas da história sagrada e observe a postura do homem que possuía um coração alinhado com o do próprio Deus. No Salmo capítulo 13, versículos 1 a 2, o rei Davi não se aproxima do altar com palavras polidas de gratidão vazia enquanto a sua vida desmorona, mas ele rasga o verbo com uma intensidade assustadora para os padrões religiosos modernos. Ele confronta o Altíssimo com perguntas diretas e carregadas de agonia, indagando até quando será esquecido e até quando o Senhor esconderá o rosto dele. Essa ousadia espiritual não é rebeldia insolente, mas sim a prova definitiva de um nível de intimidade tão profundo e seguro que permite ao filho expor a sua raiva, a sua confusão e o seu medo de abandono sem o menor receio de ser fulminado por um raio. O lamento sincero é o idioma oficial dos corações que confiam absolutamente no caráter inabalável do Pai, sabendo que Ele é grande o suficiente para suportar as nossas explosões de raiva, recolher as nossas lágrimas de desespero
e decifrar os gemidos inexprimíveis que não conseguimos transformar em frases coerentes. Chegou a hora exata de arrancar essa culpa doentia do seu peito e parar de pedir desculpas por ser um ser humano que sangra e sente dor quando é atingido pelos dardos inflamados do inimigo. Sentir tristeza não é um atestado de fracasso espiritual, mas a constatação física e emocional de que você está no campo de batalha, lutando pela sua sobrevivência, em vez de se esconder na zona de conforto da covardia. O Criador prefere 1000 vezes a sua revolta indignada e o seu questionamento dolorido, atirados aos pés da cruz, do que o seu distanciamento frio e silencioso, motivado pelo medo de falhar perante as expectativas de uma congregação que não paga as suas contas e não conhece os seus terrores noturnos. Quando você tem a coragem de apresentar a sua feiura emocional, as suas dúvidas escabrosas e os seus pensamentos mais caóticos diretamente ao Senhor, você destrói as barreiras da hipocrisia e escancara a porta principal para que a cura verdadeira comece a operar de dentro para fora. Não engula mais o choro para parecer forte aos olhos de uma plateia que não se importa verdadeiramente com o seu destino, pois a sua força real reside na capacidade de se desmontar inteiramente na presença daquele que detém o poder de refazer a sua estrutura. A partir do instante em que você autoriza a sua alma a sangrar sem filtros, o desabafo que parecia um abismo de lamentações começa a mudar de frequência e prepara o terreno duro do seu coração para receber uma semente poderosa de virada. A sua dor exposta é a matéria-prima exata que a graça necessita para operar o improvável, pavimentando a estrada para um momento de inflexão, onde a sua mente abatida vai dar um salto surpreendente. Existe um interruptor oculto na sua mente que precisa ser acionado com urgência logo após esse derramamento de agonia. E é precisamente esse mecanismo de ativação que separa os que morrem no deserto daqueles que marcham triunfantes em direção à terra prometida das respostas celestiais. Você chegou ao limite da exaustão e derramou a sua dor no altar exatamente como orientamos na etapa anterior. E agora, a sua mente se encontra em uma encruzilhada espiritual decisiva. É aqui que 90% das pessoas fracassam e desistem da batalha, pois continuam reféns das próprias emoções flutuantes e permitem que o desespero dite as regras do jogo. A virada magistral do rei Davi não ocorreu porque o céu se abriu subitamente e um anjo desceu com a solução material nas mãos, mas sim porque ele decidiu executar um golpe de mestre contra a sua própria mente abatida. No Salmo capítulo 13, versículo 5, ele quebra o padrão do choro e declara com uma firmeza inabalável que confia na misericórdia do Senhor e que o seu coração se alegrará na salvação. Essa não é a fala de um homem que teve o problema resolvido, mas a postura agressiva de um guerreiro que decidiu arrancar o controle da situação das mãos do medo e entregá-lo nas mãos do Criador. Esse é o ponto de articulação da fé, o instante exato em que você para de focar no tamanho da sua montanha e passa a focar na magnitude do Deus que criou a montanha do zero. Transformar a sua mente abatida exige uma decisão espiritual firme e intencional, e uma recusa absoluta em aceitar o roteiro de derrota que o inferno escreveu para a sua vida. O problema financeiro, a enfermidade cruel ou a crise familiar continuam gritando diante dos seus olhos, mas você detém o poder de girar o pescoço da sua alma e fixar o seu olhar na bondade imensurável de um Pai que nunca perdeu o controle do universo. A fé verdadeira não é uma emoção passageira que te faz sentir arrepios na espinha durante um culto animado no domingo à noite, mas uma decisão implacável de confiar na promessa mesmo quando o seu peito está doendo e a sua realidade física parece um campo de concentração. Você não deve esperar a vontade de acreditar aparecer magicamente para tomar uma atitude, pois a atitude de confiar é o gatilho inicial que faz o desespero bater em retirada e o alívio invadir a sua corrente sanguínea instantaneamente. Mudar a direção do seu foco é sufocar a incredulidade e abrir os pulmões para respirar a atmosfera de milagres que já está disponível para você neste exato milésimo de segundo. Compreenda que a misericórdia de Deus é a rede de proteção inquebrável que te impede de espatifar no chão de concreto
quando a vida puxa o tapete debaixo dos seus pés. Ao declarar a sua confiança exclusiva nessa misericórdia, você neutraliza a voz da ansiedade que insiste em projetar cenários catastróficos para o seu dia de amanhã e passa a operar em uma frequência muito superior ao desespero humano. A sua mente tem a mania perigosa de ampliar a dificuldade e diminuir a capacidade divina de intervir, criando ilusões de ótica que te mantêm aprisionado no ciclo do pânico absoluto. O antídoto letal contra essa ilusão é a imposição brutal da verdade eterna sobre a mentira temporária, forçando o seu intelecto a se curvar perante a autoridade do Espírito Santo e rejeitando qualquer pensamento que não esteja alinhado com a vitória garantida na cruz do Calvário. É um ato de rebelião sagrada contra as trevas e um atestado de submissão voluntária aos planos infalíveis de um estrategista perfeito que nunca foi surpreendido por uma crise em toda a história da humanidade. Para sustentar essa virada mental e impedir que a dúvida retorne sorrateiramente nos momentos de silêncio, você precisará de um arsenal pesado e testado em combate prático. A sua mente não pode simplesmente ficar vazia após decidir focar na misericórdia, pois ela precisa ser preenchida imediatamente com fatos concretos e irrefutáveis que provem a lealdade de Deus ao longo da sua própria jornada de vida. Existe uma arma secreta de guerra espiritual escondida dentro da sua própria cabeça que você ignora completamente enquanto foca apenas no caos do cenário atual. A ignição da sua fé depende diretamente da sua capacidade de acessar memórias específicas e transformá-las em um combustível de alta octanagem, capaz de queimar todas as raízes da depressão espiritual que tentam se instalar no seu coração, preparando você para um ataque definitivo e arrasador contra as forças da desistência. A amnésia espiritual é a arma de destruição em massa mais letal que o inferno utiliza contra um coração ferido e machucado. Quando a escuridão do momento presente parece engolir todas as saídas e o seu tanque de esperança marca absolutamente zero, o inimigo faz de tudo para apagar o seu histórico de vitórias e te convencer de que você sempre foi um derrotado esquecido à margem da vida. Mas preste muita atenção no que vou te dizer agora, olhando no fundo da sua alma com a autoridade de quem conhece a verdade libertadora. Você possui um cofre blindado dentro da sua própria mente, um arquivo secreto e intransponível, onde o Espírito Santo registrou meticulosamente cada vez que o improvável bateu na sua porta. É exatamente aí que nós vamos entrar agora com os 2 pés na porta. A ansiedade tenta te sequestrar para um futuro catastrófico que sequer existe, enquanto a depressão espiritual te acorrenta aos erros cometidos ontem, sugando a sua energia vital. A única forma de estraçalhar essas 2 correntes de uma vez por todas é usar a sua memória não como um simples álbum de fotografias velhas para chorar mágoas, mas como um arsenal bélico de artilharia pesada contra as mentiras ardilosas que sussurram no seu ouvido de forma ininterrupta. Eu desafio você a puxar pela memória aquele dia exato em que tudo parecia completamente arruinado e sem conserto aparente. Aquele momento sufocante do seu passado em que a conta não fechava de jeito nenhum, a porta de emprego estava trancada com cadeado duplo, o diagnóstico médico assustou a família inteira e roubou o sono de todos. Ou aquela pessoa que você tanto amava simplesmente virou as costas e foi embora sem deixar explicações plausíveis. Lembra do desespero nas madrugadas sem dormir? Lembra de como você chorou encolhido no canto do quarto achando com toda a convicção que ali seria o fim da linha para os seus sonhos e projetos? Pois bem, olhe para você hoje, respirando e caminhando de cabeça erguida. Você sobreviveu àquilo que jurou que te mataria de tristeza. Você não apenas sobreviveu, mas foi carregado no colo por uma força invisível e majestosa que providenciou socorro de onde não existia a menor possibilidade lógica e humana de vir qualquer tipo de ajuda. O pão não faltou na mesa da sua casa. O diagnóstico sombrio foi revertido pelo poder do médico dos médicos. Uma porta muito maior e estruturada foi escancarada bem na sua frente, e o consolo divino curou aquele coração partido com uma sutileza simplesmente inexplicável.
Trazer esses fatos incontestáveis à tona não é um exercício inútil de nostalgia emocional para pessoas fracas, mas sim uma convocação militar urgente que ativa a prova irrefutável de que o Deus que operou aquele milagre grandioso de ontem continua sendo exatamente o mesmo Deus que está sentado no trono governando o universo hoje com mão de ferro e coração de pai. O currículo do seu Criador é absolutamente impecável, inquestionável, e ele não tem o costume de perder batalhas ou de abandonar projetos pela metade no meio do caminho esburacado. Cada livramento que você já experimentou em segredo absoluto, cada acidente terrível que você escapou ileso por 1/1000 de segundo, cada distanciamento cirúrgico de uma amizade falsa que tentava te destruir por trás, e cada provisão sobrenatural que caiu no seu colo quando os recursos humanos acabaram totalmente são as garantias invioláveis carimbadas com o sangue precioso da cruz de que a sua história não termina nesse vale de lágrimas atual. Você precisa agarrar essas lembranças vitoriosas com unhas e dentes, esfregá-las na cara da sua ansiedade paralisante e gritar para si mesmo em voz alta que aquele que começou a boa obra na sua vida é eternamente fiel e infinitamente poderoso para terminar o serviço com perfeição e uma maestria divina. O combustível de alta octanagem que vai incendiar a sua fé morta e te arrancar violentamente dessa cama de prostração paralisante é a certeza matemática e inabalável de que o socorro poderoso de ontem atua como a profecia viva e pulsante do seu milagre resplandecente de amanhã. A sua mente exausta precisa ser inundada agora mesmo com essa verdade absoluta e purificadora, bloqueando instantaneamente qualquer fresta ou espaço para que a dúvida maligna tente argumentar contra o histórico perfeito de fidelidade irrestrita do seu Pai Celestial. Compreenda de uma vez por todas que você não chegou até aqui apenas por um mero golpe de sorte do destino, ou por coincidências cósmicas totalmente vazias de propósito e significado real. A mão pesada, forte e cheia de autoridade de proteção divina, segurou os seus ombros com firmeza em todas as curvas perigosas dessa longa estrada cheia de espinhos, e é essa mesmíssima mão que está estendida na sua direção neste exato momento, pronta para te resgatar do fundo do abismo emocional, com o seu arquivo secreto de vitórias completamente escancarado e as suas memórias santificadas operando como verdadeiros escudos de fogo protetores ao redor do seu coração machucado. A sua alma agora atinge o estado de ebulição espiritual perfeito e totalmente adequado. A casca grossa do desespero que te aprisionava foi trincada sem piedade, e a sua fé acaba de receber a oxigenação intensa e necessária para não apenas suportar o tranco avassalador da crise atual, mas para contra-atacar as forças das trevas com uma fúria santa e totalmente implacável. Todo o cenário interno e emocional do seu ser foi preparado com um rigor cirúrgico e espiritual para o momento mais decisivo, íntimo e avassalador de toda esta jornada transformadora. Prepare a sua respiração, limpe as suas lágrimas salgadas e ajuste o seu foco de forma definitiva e irredutível, pois o próximo passo glorioso vai arrancar você da posição humilhante de vítima indefesa das circunstâncias e te colocar de joelhos em um clamor de extrema autoridade que rasga os céus espessos de ponta a ponta. Chegou o momento mais sagrado e decisivo da nossa conversa. Tudo o que construímos juntos até aqui, desmascarando a mentira do silêncio e ativando o seu arquivo imbatível de vitórias, serviu como uma rampa de aceleração para lançar a sua alma exatamente neste ponto de interseção. Eu preciso que você pare absolutamente tudo o que está fazendo agora mesmo. Se estiver andando, sente-se. Se estiver em um lugar agitado, encontre um canto isolado rapidamente. Feche os seus olhos, respire fundo e esvazie a sua mente de todas as pressões implacáveis que te aguardam do lado de fora dessa porta. Transforme o lugar onde você está agora no seu altar pessoal de rendição absoluta. Nós vamos pegar as palavras viscerais do Salmo capítulo 13 e transformá-las na sua própria espada espiritual afiada. Não encare isso como uma mera repetição de um roteiro religioso vazio, mas despeje a sua dor autêntica, as suas dívidas insuportáveis, o luto que rasga o seu peito
e as rejeições cruéis que esmagaram a sua autoestima dentro de cada sílaba que vamos declarar. Sinta a presença palpável do Espírito Santo abraçando os seus ombros neste exato milésimo de segundo, envolvendo o seu ambiente com uma atmosfera densa de cura e poder irrefutável. Abrace a sua vulnerabilidade sem medo. Entregue as rédeas estouradas da sua vida nas mãos do Criador e clame comigo com toda a força e desespero santo que restam nos seus pulmões. Senhor, em nome de Jesus, até quando vou sentir que fui esquecido? Até quando vai esconder o seu rosto soberano da minha aflição e do meu choro sufocado na calada da noite? O meu coração está gravemente ferido. A minha alma está completamente esgotada de lutar sozinha ininterruptamente, e a minha mente se transformou em um campo de batalha aterrorizante. A angústia tenta me engolir vivo a cada manhã quando eu abro os olhos e encaro de frente essa montanha colossal de problemas que não possuo capacidade humana para resolver. Olha para a minha realidade. A cadeira vazia, os boletos acumulados e o diagnóstico que me assusta. Eu não suporto mais carregar o peso insano deste mundo nas minhas costas machucadas, meu Pai amado. A tristeza fez uma morada escura na minha rotina e o inimigo da minha alma zomba da minha fé diuturnamente, gritando nos meus ouvidos exaustos que o Senhor me descartou como lixo. Eu suplico pelo seu socorro de emergência. Arranca esse sentimento cortante de orfandade do meu peito agora mesmo e invade a minha realidade com a sua glória avassaladora e restauradora. Olha para a minha miséria e me responde com urgência. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos turvos pela dor para que eu não caia no sono fatal da morte espiritual, para que eu não jogue a toalha de vez e para que a depressão não apague de forma brutal a última faísca de esperança que queima dentro de mim. Não permita em hipótese alguma que as circunstâncias adversas celebrem a minha queda, ou que aqueles que me oprimem façam uma festa perversa sobre as cinzas dos meus projetos fracassados. Eu clamo por uma intervenção cirúrgica e milagrosa na minha psique exausta, varrendo todo o lixo tóxico das preocupações mundanas e me devolvendo a clareza visual para enxergar a porta de saída que o Senhor já desenhou nos bastidores celestiais. Injeta uma dose cavalar de intrepidez divina na minha corrente sanguínea, despedaçando o jugo maldito do cansaço crônico e levantando a minha estrutura corporal do chão frio da lona. Eu anseio sentir o toque firme da sua mão me puxando deste abismo denso, me relembrando do meu valor inestimável e reativando a postura de herdeiro legítimo que as trevas tentaram roubar com mentiras traiçoeiras. Neste instante eu tomo a decisão irrevogável e agressiva de não ser mais um escravo desse desespero paralisante, pois eu deposito a minha confiança incondicional e exclusiva na sua misericórdia transbordante. O meu coração, mesmo latejando de dor e coberto de cicatrizes expostas, assume a posição inegociável de um verdadeiro adorador e decide se alegrar antecipadamente na salvação e no livramento colossal que já estão a caminho. Eu vou cantar e celebrar ao Senhor com toda a energia vital da minha alma, rasgando o silêncio fúnebre do meu quarto com um grito de louvor estrondoso, porque eu reconheço publicamente que o Senhor tem sido excessivamente generoso comigo desde o meu primeiro suspiro. Eu transfiro o controle absoluto do meu futuro, das minhas finanças combalidas, da minha família atacada e da minha saúde fragilizada para o seu altar perfeito e infalível. Faça a sua vontade suprema e incontestável esmagar os meus medos mesquinhos, acalma a tempestade furiosa que castiga o meu barco sem piedade e sela a minha vitória estrondosa com a marca inquebrável do seu afeto inabalável. Quebranta o meu orgulho, cura as minhas hemorragias internas e me levanta deste clamor muito mais perigoso para o inferno e mais forte do que um exército inteiro posicionado para o combate. Guarde as palavras inegociáveis que acabaram de sair da sua boca no cofre mais protegido do seu espírito, pois o céu inteiro silenciou para ouvir o seu lamento, e a resposta já foi despachada do trono de cristal na sua direção. A presença majestosa que você está sentindo arrepiar a sua pele agora é a assinatura divina, atestando que o socorro foi acionado com sucesso absoluto,
e a engrenagem do milagre começou a girar a seu favor, triturando os impedimentos. Contudo, preste extrema atenção no alerta vermelho que vou emitir agora, para que você não jogue no lixo essa conquista espiritual e não entregue o terreno de volta para o adversário em questão de minutos. No exato segundo em que você disser amém e abrir os seus olhos novamente, o cenário físico ao seu redor não terá mudado, e a montanha de problemas ainda estará ali, te encarando friamente, testando a veracidade do que você acabou de orar. Manter sua mente protegida e sustentar essa paz agressiva após o fim da oração é o segredo militar dos gigantes na fé, e é o domínio dessa técnica específica que vai definir de forma implacável o saldo positivo ou negativo do seu dia de amanhã. Você acabou de pronunciar a palavra amém, e a atmosfera espiritual ao seu redor sofreu um abalo sísmico de proporções incalculáveis. No entanto, eu preciso te alertar com a frieza de um estrategista sobre o que vai acontecer no exato milésimo de segundo em que você abrir os seus olhos. O boleto vencido não desapareceu da mesa por passe de mágica. O atestado médico assustador continua impresso na gaveta, e a pessoa que feriu a sua alma não bateu na sua porta pedindo perdão. A realidade física possui um tempo de resposta mais lento do que a realidade espiritual. E é exatamente nessa janela de atraso aparente que o inimigo lança o ataque mais covarde de todos. Ele tenta injetar uma dose letal de frustração direta na sua corrente sanguínea, sussurrando que a sua oração apaixonada não serviu para absolutamente nada, além de gastar oxigênio. Se você ceder 1 milímetro sequer a esse sussurro infernal, toda a fortaleza que nós acabamos de erguer na presença do Altíssimo desmorona como um castelo de cartas. Manter a sua postura de vencedor após o amém é um exercício de violência brutal contra as suas próprias emoções flutuantes e contra as circunstâncias palpáveis que insistem em gritar que você está derrotado. A partir de hoje você vai implementar um novo posicionamento firme, que eu chamo de um novo padrão de respiração para a sua alma ferida. Quando o pânico tentar asfixiar a sua mente nas próximas horas, relembrando você do tamanho do abismo que precisa ser atravessado amanhã de manhã, você vai bloquear esse pensamento intruso com um escudo de bronze impenetrável. Você não vai debater com o medo, não vai negociar com a ansiedade e não vai perder um segundo sequer tentando encontrar saídas lógicas para um labirinto que foi projetado para te enlouquecer. O seu único trabalho será inalar a misericórdia abundante do Criador e exalar toda a pressão esmagadora das expectativas humanas que te paralisam. A verdadeira paz de Deus, aquela que excede de forma escandalosa todo o entendimento humano limitado, não significa a ausência repentina das guerras diárias, mas sim a certeza inegociável de que o general dos exércitos celestiais está marchando bem ao seu lado, no meio do tiroteio cruzado. A sua respiração espiritual precisa estar compassada com as passadas firmes de Jesus Cristo, recusando terminantemente engolir a poeira tóxica da dúvida e mantendo os pulmões da sua fé preenchidos exclusivamente com a atmosfera gloriosa do trono celestial. Você precisa entender que a resposta da sua oração já foi liberada e despachada das cortes celestiais, mas ela está trafegando através de um terreno minado por opositores invisíveis que tentam atrasar a sua bênção. Enquanto o pacote não é entregue fisicamente nas suas mãos calejadas, a sua responsabilidade inegociável é guardar o terreno do seu coração com garras e dentes, atuando como um vigia implacável que não pisca durante o turno da madrugada. Quando o celular tocar com uma notícia desanimadora, ou quando a porta bater com força na sua cara novamente, a sua reação imediata não será o choro desesperado da vítima, mas a risada irônica do guerreiro que sabe o final vitorioso dessa história, escrita por mãos divinas. Cada ataque externo que você absorver e rebater, utilizando esse novo padrão mental, funcionará como um golpe de martelo contundente, afundando ainda mais o prego da sua convicção na madeira sólida da promessa inquebrável. Reaja a cada provocação barata do inferno, com a indiferença sublime de alguém que possui o universo inteiro operando a seu favor, e que não tem tempo a perder com ameaças vazias. Sustentar essa mentalidade de blindagem absoluta exige um combustível constante
e uma garantia tão profunda que nem o diabo inteiro conseguiria contestar, com todos os argumentos do mundo. Nós estabilizamos a sua mente, blindamos o seu pós-oração e ensinamos a você a mecânica exata de como permanecer de pé enquanto a poeira do deserto não baixa por completo. Mas existe um último detalhe colossal, um selo definitivo de autoridade majestosa, que precisa ser carimbado na sua identidade espiritual, antes que você encerre este vídeo e volte para o ringue da sua vida cotidiana. Existe uma marca intransferível que o próprio Pai deseja colocar na sua testa hoje. Um atestado inquebrável de pertencimento que vai aterrorizar as trevas e garantir que você nunca mais sinta aquele desespero cortante de abandono. Prepare o seu coração para o choque de realidade mais acolhedor e explosivo de toda a sua existência, pois a última peça desse quebra-cabeça libertador vai explodir qualquer barreira que ainda resta entre você e a presença avassaladora do seu Redentor vivo. Finalmente chegamos ao ápice da nossa jornada espiritual. O terreno sagrado onde todas as suas dúvidas são trituradas pelo peso da glória de Deus. O mundo lá fora passou a sua vida inteira tentando colar etiquetas de rejeição, fracasso e abandono na sua testa, fazendo você acreditar que é apenas um órfão vagando sem destino em um universo cruel e solitário. Mas o sangue vertido na cruz do Calvário rasgou cada um desses decretos malignos e cravou no centro do seu espírito uma marca de propriedade exclusiva que o inferno inteiro treme ao enxergar. Você carrega o DNA incontestável do Rei dos Reis correndo nas suas veias espirituais. Uma filiação divina que não depende do seu desempenho humano, dos seus acertos passados ou das suas falhas mais secretas. Essa identidade é absoluta, irrevogável e foi comprada por um preço incalculável, garantindo que em nenhuma hipótese você será deixado para trás. O seu nome está gravado a fogo nas palmas das mãos do Criador, e nenhuma força cósmica possui autoridade para apagar essa assinatura de amor imensurável. A promessa que o Altíssimo fez a seu respeito não oscila de acordo com as crises econômicas, não enfraquece com as manchetes aterrorizantes e não recua quando seus adversários mostram os dentes. Quando o Senhor promete estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está assinando um contrato inquebrável com a sua sobrevivência e com a sua vitória incontestável. O selo inviolável do Espírito Santo que habita dentro de você é a garantia antecipada de que o céu tem um compromisso de honra eterno com a sua vida. Esse selo não te isenta de atravessar os vales mais sombrios, mas te transforma em um portador de uma luz tão letal que as próprias sombras são obrigadas a bater em retirada precipitada quando você pisa no campo de batalha. O sentimento sufocante de desamparo, que tentava enforcar a sua esperança, acaba de ser esmagado por uma convicção maciça e inabalável de pertencimento real. Você é amado com um afeto estrondoso, protegido por uma muralha de fogo invisível e guiado por um estrategista perfeito que nunca perdeu uma única alma confiada às suas fortes mãos. Sinta agora mesmo essa onda de poder sobrenatural invadindo o espaço onde você está, lavando a sua mente exausta e arrancando com as próprias mãos a ansiedade que estava esmagando o seu peito sem piedade. Esse é o abraço apertado do seu pai, a presença densa e incrivelmente acolhedora do conselheiro, confirmando que ele recolheu cada lágrima do seu lamento sincero no altar. Deixe que essa atmosfera de cura penetre até a medula dos seus ossos, cicatrizando as feridas abertas pelas traições dolorosas e restaurando o tecido rasgado da sua confiança na humanidade e no futuro. A fraqueza crônica que te fazia rastejar no chão frio da prostração está sendo violentamente expulsa do seu corpo neste exato milésimo de segundo, dando lugar à fúria santa e à coragem indomável de um leão pronto para retomar com violência o território que foi saqueado. Você não é mais o escravo assustado das circunstâncias imprevisíveis, mas o herdeiro legítimo que aprendeu a rugir alto no meio do caos, transformando a verdadeira adoração em uma espada afiada contra as ameaças do mal. Levante a sua cabeça agora com a autoridade suprema que te foi devolvida por direito, e encare o dia de amanhã não como um matadouro implacável, mas como o palco iluminado do seu maior e mais chocante testemunho de superação.
A conclusão magistral de Davi, registrada no Salmo capítulo 13, versículo 6, afirmando que cantará ao Senhor, porque ele tem sido excessivamente bom, passa a ser a sua nova trilha sonora oficial a partir de hoje. O céu inteiro está de pé aplaudindo a sua decisão irrevogável de continuar marchando contra o vento, e as portas de bronze que estavam trancadas a 7 chaves já começaram a derreter sob o calor fulminante dessa fé reativada. Caminhe com os ombros para trás, com os olhos fixos na misericórdia inesgotável e com a certeza absoluta de que o arquiteto do universo está resolvendo as suas guerras mais complexas enquanto você descansa em uma paz impenetrável. A tempestade tenebrosa não veio para te destruir em alto mar. Ela foi comissionada apenas para lavar a sujeira da incredulidade e revelar a estrutura indestrutível que você nasceu para ter. Vá em frente. Deus está com você, e o seu milagre já começou.